Aula 23, arras. Arras, alguém já tinha ouvido falar sobre arras, por acaso? Alguém já ouviu falar? Alguém sabe me dizer o que são arras? Hã? Não? Nada? Nem ideia? Ninguém se arrisca? Som de cavalo são os aras, né? Cíntia, ela, se eu não me engano, eu não lembro a escrita exata, mas se eu não me engano é com H e um R, né? Não sei porque eu não manjo do assunto, mas deve ser isso. Aí, isso, olha lá, Emanuele, que é uma amazona de carteirinha, né? Olha lá, ela já falou, aras com H. Maria Alice, como um sinal de um negócio. Olha, aí teve gente que andou estudando, hein? Opa, teve gente que estudou. O Matheus falou entregar? Ah, não, Matheus, olha lá. A Maria Alice já nos deu uma boa ideia, né? A arras, se você verificar na doutrina, você sempre vai ver arras ou sinal como alternativa aí para a terminologia desse Instituto de Direito Obrigacional, né? Arras ou sinal, olha lá. Sinal para você formalizar um negócio é um sinal para garantir que o negócio será fechado. Olha aí quantas expressões que a gente pode usar aqui, né? Mas é aquele sinal. Você tem uma promessa de contratar uma obrigação com alguém, contudo, você não tem uma garantia de que aquela outra parte da relação obrigacional, ela vai realmente cumprir com a palavra. Então, vocês determinam, combinam, então, as arras, né, ou chamado sinal, como é conhecido no mundo dos negócios, aí no mundo das obrigações, o sinal, né, que é justamente para formalizar. O cara dá uma parcela do pagamento, por exemplo, para você ter uma garantia de que ele vai querer ficar com aquele bem que ele está comprando, por exemplo, numa compra e venda, né? Dá um adiantamento, ó, me dá um sinal aí que eu garanto o seu lugar aqui, né? De entrega daquela mercadoria, por exemplo, etc. Né? É mais comum a gente vislumbrar aí numa compra e venda, mas também em outras relações obrigacionais. Tranquilamente a gente vai ouvir falar sobre arras. Então vamos lá, para um conceito, né? Arra, do latim, arrabon, do grego, né? Tudo para colocar para nós essa ideia aqui de penhor, de garantia, né? Se você buscar a origem etimológica da palavra arras, você vai trazer essas consequências aqui, essas traduções, esses significados, né? Que servem para a gente entender aqui o nosso instituto. As arras, ou também chamado de sinal, refere-se a uma quantia em dinheiro ou outra coisa fungível entregue por um contratante a outro, a fim de garantir o pontual cumprimento da obrigação. Então, veja, não é só a questão de fechar o negócio, mas garantir o cumprimento da obrigação. Lembra que a gente está falando aqui de inadimplemento. A gente vem na sequência aí falando sobre inadimplemento das obrigações e suas consequências. Falamos sobre juros, cláusula penal, né? O que mais? Os juros, cláusula penal, mora, né? As consequências da mora, enfim. E claro, a gente termina falando de arras justamente por isso, a ideia de garantia, né? Porque dessa forma eu tenho uma preocupação menor de descumprimento, mas não significa que o descumprimento não vai acontecer, né? Isso é importante lembrar, até por isso que nos interessa nesse momento falar sobre isso, tá? Um conceito mais simplesinho aqui, a arras é o sinal que se exige normalmente na realização de contrato de compra e venda, como a gente mencionou aí na introdução, né? Sinal que se exige normalmente na realização de uma compra e venda. Clovis bevilacqua refere-se, né, a arras tudo quanto uma das partes contratantes entrega à outra, como penhor da firmeza da obrigação contraída. Penhor da firmeza é aquela história assim, se eu não consigo confiar mais no fio do bigode, como antigamente era assim, né? Era a palavra que vigorava como regra, como lei, dá até para dizer assim, claro que não a nossa lei emanada do poder público, né? Mas lei como regra
compulsória, obrigatória, que as partes se obrigam, né? Mas a ideia aqui de firmeza, porque, obviamente, de um tempo para cá, né, mesmo lá atrás, quando a gente falava do fio do bigode, ainda assim havia essa desconfiança, havia contratantes ali que descumpriam com sua palavra. Então, uma forma de garantir, uma forma de dar mais firmeza, olha aí, garantir a contratação, né? Isso é importante em termos de arte. Claro que não só para nós aqui o conceito é importante, mas as consequências que advêm dessa situação, né? Da aplicação das arras. Né? E é por isso que, doutrinariamente, a gente vai dividir as arras em confirmatórias e arras penitenciais. Então, eu tenho lá as arras confirmatórias e eu tenho as arras penitenciais. Isso, de novo, que se relaciona ou que traz para nós as consequências, né? O problema, como eu disse a vocês já N vezes, e repetir, o Instituto é tranquilo de aprender. O problema são os detalhes, são as consequências que a gente tem na aplicação dos institutos aí, do direito das obrigações, tá? Então, primeiro vamos falar sobre as arras confirmatórias. Eu já sei que as, então, é aquele sinal que dá firmeza, né, àquele negócio, à contratação, ao fechamento do negócio. Agora, o que seriam arras confirmatórias? São aquelas em que o pagamento de um sinal tem por objetivo confirmar o negócio. Olha lá, essa é a ideia inicial que a gente trouxe aqui, torná-lo definitivo. Então, uma vez que você dá o sinal, né, você demonstra o interesse perante a outra parte, e quando você dá o sinal, você, confirma, olha aqui, estou confirmando o meu interesse, não está só na palavra, né, eu já estou pagando uma parte, eu já estou te dando um sinal para dizer que eu quero firmar aquele negócio. Com o pagamento, com o seu pagamento, não cabe mais direito de arrependimento, não cabe mais direito de arrependimento, sendo este considerado inadimplemento, incidindo em perdas e danos à parte inadimplente. Olha só que importância que as arras confirmatórias têm. Uma vez que você dá o sinal, é como se você estivesse já cumprindo efetivamente a obrigação, claro que não na totalidade, mas se refere a um cumprimento. Tanto que, se você depois desiste do negócio, é considerado um inadimplemento obrigacional. Inadimplemento, não é simplesmente assim, não realização do negócio, é inadimplemento. E veja que a gente tem dois momentos aqui para distinguir. O momento de contratação efetiva, o momento em que você combina, você, por exemplo, assina o contrato, e o outro momento é de cumprimento. Né? Primeiro, formalização do negócio, cumprimento do negócio. Formalização da obrigação, cumprimento da obrigação. Quando você paga ou dá as arras confirmatórias, você está confirmando a existência da obrigação. Olha só que importância. Confirma a existência da obrigação. Depois, cabe arrependimento? Não mais. Se você se arrepender, pelo fato de ter dado o sinal, ter dado as arras, inadimplemento daquele negócio. Né? Inclusive, olha aqui a consequência incidindo em perdas e danos à parte inadimplente, a parte que desistir, né? Que é arrepender-se do negócio. E eu gosto, nesse momento, sempre de citar o Código de 16, né? Tomem cuidado com isso aqui. Deixa eu já fazer o alerta e fazer um asterisco assim, bem grandão aqui. Eu estou citando aqui uma lei revogada, tá? Isso aqui não é para você usar para fundamentar a resposta. É uma lei revogada. Mas, por que eu trouxe? Para a gente verificar o texto. O que interessa para nós é o texto. Artigo 1094 do Código de 1916, que é o anterior ao de 2002, que está em vigor atualmente. Ele dizia que o sinal, ou arras, dado por um dos contraentes, firma a presunção do acordo final. Presunção do acordo final e torna obrigatório o contrato. Termos que não constam atualmente no nosso Código Civil, mas serve para a gente usar como base de estudo, tá? Não como fundamentação, como base legal para fundamentar, mas como base de estudo. Nada mais do que isso, tá bom?
Então, não se confunda, eu trago isso para o seu estudo, não é para você utilizar na resposta de questões, por exemplo, para fundamentar uma petição, né? Ainda é possível, né? Numa petição, a gente pode até utilizar como uma forma de utilizar o texto da lei para você embasar o seu raciocínio, tudo bem, sem problema. Mas não é o fundamento legal daquele pedido, né? Porque está revogado, tá bom? Então, a gente precisa guardar aqui a ideia da presunção do acordo final, a ideia de tornar obrigatório o contrato, né? E lembrando que o arrependimento, né, de qualquer forma, torna-se ou é considerado o inadimplemento daquela obrigação, incidindo ali naquela relação obrigacional as consequências, principalmente no que diz respeito às perdas e danos, tá? E aí a gente tem que tirar as conclusões, né? A gente tem que fazer os questionamentos sobre essa situação. Arras confirmatórias é aquela, então, que dá presunção de validade do negócio, se houver arrependimento, é a mesma coisa que um inadimplemento obrigacional, então a gente precisa pensar nas consequências disso. Então vamos ver, aqui eu fiz em forma de pergunta, para a gente ficar, ter, né, pelo menos a ideia, pelo menos a minha perspectiva é de que você tenha aí um entendimento melhor do assunto, tá? Então, por exemplo, na letra A eu coloquei lá, como ficam as arras com a conclusão do contrato? Conclusão no sentido de cumprimento. Como ficam as arras com o cumprimento do negócio? Porque eu dei um valor adiantado, ou a entrega de um bem lá adiantado, para firmar o negócio. E agora, se houver o cumprimento, como é que ficam as arras, né? Então, vamos lá. Se a obrigação principal consistir em pagamento em dinheiro, então, ó, obrigação principal, pagamento em dinheiro, e as arras também em dinheiro, as arras, deverão ser computadas no valor devido, ou seja, constituem parte do pagamento. Então, se eu tenho, por exemplo, uma compra e venda de um cavalo, olha lá, vamos voltar no cavalo, que vocês gostam, né? Cavalo que, se a gente partir ele, dá para fazer mortadela. Agora, se a gente utilizar ele inteiro, pode ser um cavalo de corrida, como já falamos algumas vezes, né? Muito bem. Então, o cavalo, quero comprar o cavalo. Para garantir a minha preferência na fila de compradores, com o vendedor do cavalo, eu entrego, então, as arras. A gente confirma. O valor do cavalo, por exemplo, é de 100 mil reais. As arras foram dadas no valor de 10 mil reais para garantir o meu lugar lá, primeiro lugar da fila, né? Na hora da respectiva venda, né? A eficaz venda do cavalo. Então, imagina lá que o vendedor, o proprietário, tinha a intenção de vender, mas ele aguardava algumas situações. Por exemplo, ele passaria ainda por algumas provas de corrida para ganhar os seus prêmios e depois seria colocado à venda. Já havia essa informação. Então, com o sinal, com as arras, eu garanto meu primeiro lugar na fila de compradores. Muito bem. 10 mil reais, o cavalo vale 100 mil. A gente entra no primeiro caso. A obrigação principal consiste no pagamento em dinheiro. Eu vou comprar o cavalo, tem que pagar 100 mil. Só que se eu já dei 10 mil a título de arras, eu só tenho que pagar agora 90 mil do valor restante do cavalo. Ponto. Esse é o detalhe, 90 mil. Certo? Porque aí eu fecho 100 mil reais. Mas veja que o detalhe é dinheiro, né? O objeto da obrigação aqui, devedor e credor, é entrega de dinheiro, e as arras foram dadas em dinheiro. Aí, beleza, soma os dois para dar o valor final da obrigação. A segunda situação, se as arras forem dadas em bem diferente da obrigação principal, por exemplo, joias, olha, vamos usar isso aqui de exemplo, estas deverão ser restituídas, ou seja, devolvidas após o adimplemento da obrigação. Eu posso usar o mesmo exemplo aí do cavalo, 100 mil reais, só que os 10 mil de sinal, os 10 mil de arras, ao invés de eu dar o dinheiro, eu peguei joias que eu tinha guardadas, né, e transferi a posse para o vendedor do cavalo, ou pelo menos promitente vendedor, né, no valor de 10 mil reais, joias no valor de 10 mil reais. Quando da efetivação do negócio, eu vou pagar os 100 mil reais, que é o preço do cavalo, e as joias, dadas a título de arras, serão restituídas, serão devolvidas a mim, porque elas só serviram como garantia, né, de fechamento do negócio. Ok?
Então, é essa a ideia que a gente tem aqui, de arras com relação ao cumprimento da obrigação, tá? Quando eu tenho arras em dinheiro, de objeto da obrigação em dinheiro, fica facinho, tranquilo. É só somar os valores. Agora, quando eu tenho arras, por exemplo, no caso das joias, um objeto diferente, e o pagamento em dinheiro, aí eu preciso, né, desconsiderar. Então, o objeto da obrigação é dinheiro, então o pagamento é em dinheiro. As joias têm que ser restituídas, certo? Aí nós vamos entrar naquela discussão. Mas não poderia, né? Não poderiam as partes combinar e ficar os 10 mil a título de joias, como foi dado como sinal, como arras? Pode, gente, mas aí, de novo, é aquela situação de direito privado, né, que a gente sempre tem que mencionar. É aquela situação que se resolve amigavelmente, que não precisa recorrer ao judiciário, que não precisa aplicar a letra da lei. Aí tudo bem. Agora, se for para o juiz, né, o juiz tem que decidir como é que fica. Devolve a joia. Lá a previsão do 417 do Código Civil, do 417 do Código Civil, se por ocasião da conclusão do contrato, cumprimento da obrigação, uma parte der à outra, a título de arras, dinheiro ou outro bem móvel, deverão as arras, em caso de execução, e olha lá que interessante, hein? Em caso de execução, ser restituídas ou computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da principal. Então, a parte que nos interessa aqui do Código Civil, do artigo 417, é justamente aqui, ó, computadas na prestação devida, nesse momento aqui que a gente está estudando, se do mesmo gênero da principal. Então, veja que interessante, como eu já disse a vocês várias vezes, repeti, o legislador, ele não vai falar do jeitinho que a gente escreveu aqui antes, ó. Claro que ele não vai falar assim. Imagina um artigo desse tamanho, né? Ele não vai fazer isso. Então, ele traz uma previsão e a gente já imagina a questão contrária. Então, conclusão do contrato, cumprimento do contrato. Uma parte deu à outra a título de arras, dinheiro. Em caso de execução, olha lá, será computado na prestação devida, se for do mesmo gênero, se também for dinheiro. Agora, se for outro bem móvel, e é gênero diferente, porque a entrega é dinheiro, tem que ser restituída. Então, eu preciso saber ler o artigo da lei. Eu preciso saber ler e interpretar a letra da lei. E aí, vou fazer aquele parênteses que eu gosto de fazer e faço sempre, né? Mesmo você me achando chato nesse ponto, eu faço mesmo porque precisa. Você tem que ter uma interpretação de texto apurada, né? Primeiro, uma interpretação de texto geral, que é diferente, de uma interpretação de texto de lei. A letra da lei. Então, eu tenho que ler bastante conteúdo para poder conseguir interpretar isso. Imagina você pegar a letra da lei sem a minha explicação, né, e ler ela simplesmente a primeira vez. Aí você tem que perguntar, será que eu chegaria a essa conclusão? Né? Essa é a pergunta. A gente sabe que depende do que a lei coloca, fica difícil a gente interpretar. Né? Aí eu digo assim para vocês, hoje é bem tranquilo, porque hoje você vai buscar, né, conteúdos que vão interpretar, que vão comentar, vão anotar a letra da lei, que ajuda a compreensão, beleza? Mas imagina uma situação que você não tem esse conteúdo ali naquele momento, que você depende da sua interpretação. Então, por isso que eu falo e repito a vocês, leitura. Ler o quê? Leia de tudo, gente, leia de tudo. Com tudo a gente aprende um pouco, né? E sempre lendo a letra fria da lei. Sempre, no primeiro momento, ler a letra fria da lei, tá? Muito bem. Na letra B, ainda em arras confirmatórias, nós vamos perguntar lá, como ficam as arras em caso de descumprimento e inadimplemento? Porque aqui, na letra A, anteriormente, a gente falou de cumprimento, tá tranquilo. Então, a obrigação foi cumprida. O que a gente faz com as arras nesse caso? Se for o mesmo objeto, soma, né, no valor final, dinheiro principalmente. Se for diferente, né, devolve o sinal, as arras, e faça o pagamento do objeto.
Perfeito. Cumprimento é sempre tranquilo. Agora, e o descumprimento? Primeira situação, se o inadimplente for aquele que deu as arras, o outro, que as recebeu, poderá retê-las a título de indenização. Lembra que eu estou falando de descumprimento e inadimplemento. Então, o cara que recebe as arras para confirmar o negócio, se a outra parte que deu as arras descumprir, não formalizar, não comprei o cavalo, não quero mais o cavalo, mas eu dei as arras já. Aí o que acontece? O dono do cavalo, ele vai reter o valor dado a título de arras, né, a título de indenização, ou, se preferir, poderá pedir a reparação integral do prejuízo, devendo as arras ser computadas imputadas, na indenização. Então, duas coisas: retenção a título de indenização, ou então reparação integral do prejuízo, e as arras aí, claro, que tem que ser imputadas, né, de valor indenizatório nesse momento. Então, olha só que detalhe importante. Imagina lá no exemplo do cavalo de novo. Né? Se eu dei dinheiro ou dei joias, não interessa. Vamos pensar no dinheiro, que é mais fácil. O cavalo vale 100 mil reais. Eu aceito, concordo a comprar o cavalo por 100 mil reais. Só que para garantir o meu primeiro lugar na fila, eu pago 10 mil reais ao proprietário do cavalo para garantir o meu primeiro lugar tranquilamente. Certo? Só que aí, depois disso, né, eu fui ver a corrida, não gostei muito de ver o cavalo correndo, falei, acho que eu não quero mais, hein? Ó, não quero mais. Só que eu não quero mais, eu tenho que lembrar que aqui são arras confirmatórias. O não quero mais é igual a inadimplemento. Certo? Inadimplemento. O não quero mais aqui é igual a inadimplemento. Então, o que acontece? As arras que eu já dei, pode ser indenização do proprietário do cavalo, que já tinha comprador certo, por exemplo, e deixou de vender para o outro, porque eu dei as arras, eu confirmei, né, que compraria, mas não vou comprar. Ou então, ele pede qualquer reparação integral, vamos dizer que o prejuízo dele foi maior, porque ele teria outra venda, até por valor maior, etc, etc, né, e acabou perdendo a venda. Então, essas arras que eu dei servem como base, como uma parte do valor de indenização a ser pago. Muito bem. No segundo momento, se o inadimplente for aquele que recebeu as arras, pode o outro, que as deu, reclamar indenização pelo prejuízo que provar ter sofrido, ou pleitear apenas a devolução em dobro das arras. Aí a gente inverte, ó. Vamos pegar no mesmo exemplo. Eu queria comprar o cavalo, para garantir meu primeiro lugar na fila eu paguei 10 mil reais, se fosse comprar efetivamente teria que pagar a totalidade, que seria 100 mil reais, como já paguei 10, pagaria 90 mil. Bem, perfeito. Formalizei o negócio, arras confirmatórias, porque eu paguei 10 mil. Lá na data combinada, ou até antes disso, o proprietário vira e fala, olha, não vou mais vender o cavalo. Não vou mais vender o cavalo. Só que, por mais que quem deu as arras fui eu, uma vez que foi dado as arras, isso é importante, uma vez que se deu as arras, o negócio está confirmado. Não é só com relação ao devedor que já deu as arras, com relação a todas as partes envolvidas no negócio. Uma vez que eu já dei, confirmou o negócio. O proprietário vira e fala, não quero mais vender. Inadimplemento, descumprimento da obrigação. Por parte do credor, no caso, pode ser, mas inadimplemento. Qual que é a consequência, então? Eu que dei as arras, posso pedir uma indenização pelo prejuízo, porque além de dar o dinheiro de arras para ele, eu ainda compraria o cavalo para fazer uma venda futura, então isso me gera prejuízo, porque eu vou deixar de ganhar com a venda futura, exemplo, né? Ou então, se o prejuízo foi somente as arras, eu tenho direito de pedir a devolução em dobro dos valores, aí eu cobraria, então, 20 mil reais de devolução. Os 10 que eu paguei, mais 10 a título indenizatório. Ou, se eu provar mais prejuízo, aí eu tenho direito à indenização pelo prejuízo todo sofrido. Mas veja lá, como nós mencionamos, que provar ter sofrido, né? Provar ter sofrido. Se eu não tiver prejuízo nenhum para provar, devolução em dobro, no mínimo, tá? É o que diz aqui para nós o 418 do Código Civil. Se a parte que deu as arras não executar o contrato,
Poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as. Mas veja lá de novo, a execução do contrato. A gente já imagina isso em juízo, né? Poderá outra tê-lo por desfeito, retendo-as. Se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito e exigir sua devolução mais o equivalente, que é a devolução em dobro, né? Com atualização monetária segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado. Então, a letra do 418 que a gente mencionou agora há pouco. Tá bom? Na letra C, aqui eu já começo pelo exemplo. Ó, como ficam as arras em caso de pedido de indenização pelo inadimplemento? Indenização pelo inadimplemento. Exemplo lá. João está construindo casas para venda e contrata José para realizar o serviço de pintura dos imóveis. Então, veja aqui a primeira frase, né? Ele constrói as casas, só que não é para ele constrói para fechar outros negócios. Então, ele constrói casas para vender para outras pessoas. E aí contratou o serviço de pintura do José. João dá a José arras para garantir o cumprimento da obrigação. E veja que nessas prestações de serviço, é comum se der arras. É comum você adiantar valores ao prestador de serviço, né? Até como forma de garantir que o serviço será feito. Certo? Então, ele deu arras, deu garantia, deu o sinal primeiro para o pintor. Os imóveis já estão negociados com promitentes compradores. Olha o problema, eu já tenho contratos futuros assinados com a venda daqueles imóveis, inclusive com prazo de entrega determinado. A questão é, se João não realizar a pintura, quais são as consequências? João pede indenização pelo descumprimento do contrato, pois os imóveis já estavam negociados e havia prazo para entrega dos mesmos. Olha aí. Então, descumprimento do pintor, prestador de serviço, quem recebeu as arras, né? E aí, então, o João tem direito à indenização, porque, obviamente, já havia negociado. Ao prejuízo que ele consegue provar. Contratos de venda daquelas unidades que dependiam da pintura, né, do José. Nesse caso, o valor das arras será o ponto de partida para se calcular o valor da indenização. Aqui é importante dizer, não é que soma, né? Eu não tenho lá as arras como um valor inicial, mas sim como valor de base. A partir dali é que eu vou calcular o valor da indenização, né? Se eu ainda não tiver nenhuma compra e venda realizada efetivamente. Posteriormente, né? Futuramente. João pede a José que conclua os serviços de pintura, é outra possibilidade, além da devolução das arras a título de indenização e a incidência de perdas e danos. Claro que incidência de perdas e danos, né, é a multa contratual, por exemplo, são as consequências pelo atraso no cumprimento da obrigação. Porque eu vou imaginar que o José, como prestador de serviço aí, ele está em mora, ele descumpriu, certo? Então, é outra possibilidade. Pede a José a conclusão do serviço, então faz a pintura, mesmo que atrasada, né? Mas aí devolve as arras, né? E ainda perdas e danos, se for o caso. Claro que quando a gente fala em indenização, eu sempre tenho que lembrar, tem que ser provado, né? Indenização, eu tenho prejuízo, então eu tenho que provar o prejuízo, senão de nada adianta, tá? Olha o 419 do Código Civil. A parte inocente pode pedir indenização suplementar. Isso aqui é o que coloca o valor das arras como ponto de partida, né? Suplementar. Se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima. Olha lá. Pode também a parte inocente exigir a execução do contrato com as perdas e danos, valendo as arras como o mínimo da indenização. Olha só, valor base, valor mínimo, né? Não significa que pode integrar o valor indenizatório, mas ser um valor de base de cálculo para a indenização, tá? Então, o que a gente falou é a letra do 419. Nesse caso das arras, eu fiz questão de fazer esse detalhamento aqui para ficar mais fácil para você entender, né? Só que veja que quando eu falo do 417, 18 e 19, eu estou me referindo às arras confirmatórias.
aquelas que firmam efetivamente o negócio, tá? Eu falo disso para a gente não confundir com a próxima modalidade de arras que a gente vai verificar aqui. E são elas as arras penitenciais. Então, arras confirmatórias, que confirmam, efetivam o cumprimento do negócio, né? E sob pena de que, se a gente descumprir, né? Se a gente desistir do negócio, é considerado inadimplemento obrigacional, né? Agora, arras penitenciais são aquelas que possuem caráter indenizatório, quando da inclusão no contrato de cláusula que garanta o direito de arrependimento. Olha o detalhe também aqui, ó. Cláusula que garanta direito de arrependimento às partes. O direito de desistência do negócio. E por que essa é a diferença? Vamos voltar. Nas confirmatórias, cabe arrependimento? Ó a pergunta. Nas arras confirmatórias, cabe arrependimento? O que vocês acham? Mais uma vez, nas arras confirmatórias, cabe arrependimento? Por que não, Maria? Porque o arrependimento é o mesmo que? Pelo menos nas arras confirmatórias, o arrependimento é o mesmo que? Inadimplemento. Muito bem. É isso aí. Então lá não tem arrependimento. Lá o arrependimento é igual inadimplemento. Agora, aqui nas penitenciais, ao contrário, existe a possibilidade de arrependimento. Tanto que a gente fala lá, ó, inclusão no contrato de cláusula que garanta o direito de arrependimento, direito de desistência. E aí nós vamos para o 420 do Código Civil. Se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, as arras ou sinal terão função unicamente indenizatória. Então, aqui no 420, nós temos as arras penitenciais. O que são arras penitenciais? Fundamente com a lei. Você vai conceituar e vai citar o artigo 420 do Código Civil. Certo? Porque o arrependimento aqui é possível. Arrependimento aqui não é igual inadimplemento. Certo? As arras, então, aqui têm função unicamente indenizatória. Ela não é usada para garantir o negócio, né? Ela é usada a título de indenização. Neste caso, quem deu as arras, perdê-las-á em benefício da outra parte. E quem as recebeu, devolvê-las-á, mais o equivalente. Olha aí. Em ambos os casos, não haverá direito à indenização suplementar. Por quê? Isso aqui também é outra diferença, porque as próprias arras já são o valor indenizatório. Só que a diferença está aqui, ó. Quem deu as arras perde elas a título de indenização. Agora, quem as recebeu, devolvê-las-á mais o equivalente, ou seja, vai devolver em dobro. Devolve em dobro. Então, no caso do cavalo, de novo, né, se eu dou as arras para confirmar que eu quero comprar o cavalo, mas a gente coloca lá no contrato especificamente a cláusula de garantia de direito de arrependimento. Certo? Se eu que dei as arras para garantir o meu lugar lá, no primeiro lugar na fila para comprar o cavalo, desistir e falar, ó, não quero mais comprar. 10 mil reais eu perdi, porque os 10 mil reais já fica a título de indenização para o proprietário do cavalo. Porventura, imagine que ele não tenha outro comprador, né? Aí as arras ficam a título indenizatório. Agora, se ele que recebeu as arras já, né? E aí a gente tem a ideia de confirmação, até dá para dizer assim, né? Claro que não é o objetivo desse tipo, dessa modalidade de arras, mas ele recebeu a minha confirmação, ele tem garantia de que eu vou cumprir minha parte. Se ele se arrepende, se ele desiste, aí ele tem que me devolver não só as arras que eu já paguei, mas o dobro. Ou seja, fica elas por elas. Vamos dizer assim, a parte que se arrepender, né, paga o mesmo valor para a outra. Né? Seria injusto ele simplesmente me devolver as arras, porque aí fica 0 a 0.
Era um valor que eu já tinha dado para garantir o negócio, né? Então ele devolve as arras que eu dei mais o dobro, né? Mais o valor equivalente, que aí sim a característica indenizatória, tá? Então fica assim: se a parte que deu as arras se arrepender do negócio, perde o respectivo valor para a parte que as recebeu. Olha aí, que lindinho isso aqui, hein? Se o arrependimento for da parte que as recebeu, ó, esta deverá restituí-las em dobro à parte que as deu, tá? Então, mais uma vez, né, olha os detalhes, porque é isso aqui que acaba tornando o instituto complicadinho, né? Se a parte que deu azar se arrepender, devolve, né, ou perde, desculpem, né, o respectivo valor. Se a parte que recebeu azar se arrepender, deverá restituí-las em dobro. E aí fica claro, é só você imaginar na cabeça. Eu dei 10 mil para o dono do cavalo porque eu queria comprar. Se eu falo não quero mais, os 10 mil fica a indenização, porque eu descumpri com a minha palavra. Eu não estou nem falando de descumprir a obrigação, porque tem direito de arrependimento, né? Mas não cumpri com a minha palavra. Perdi 10 mil a título indenizatório. Agora, se o dono do cavalo que recebeu os 10 mil de arras falar não quero vender mais, aí não adianta só me devolver 10 mil, porque aí fica 0 a 0 de novo. Eu tenho que ter essa ideia em mente, senão eu não entendo a questão da indenização, né, do dono do cavalo. Não adianta ele me devolver os 10 mil, ele tem que devolver, ou vai ter que me pagar 20 mil. Os 10 que eu tinha dado, ele devolve, mais 10 a título indenizatório. Né? Para aí ficar igualzinho para ambas as partes, se uma ou se outra se arrepender do negócio. Olha que legal. Então veja que as arras é um instituto bem tranquilinho, bem legal, que a gente vislumbra no exemplo a aplicação dele. Mas o problema está na consequência, no, né, arrependimento, no descumprimento. E isso é que nos interessa aqui, tá? Então, por exemplo, quando você tem que orientar um cliente, né, uma pessoa, enfim, sobre o sinal dado para formalizar o negócio, você tem que deixar essas possibilidades, você tem que saber que tem as características, né, as arras confirmatórias ou as arras penitenciais. Então, você tem que perguntar para o cliente, a que título, né, vocês, partes do contrato aí, do negócio, querem estabelecer as arras? É para confirmar o negócio? De forma que não pode haver arrependimento, e se houver, é como se fosse o inadimplemento, ou então as arras serão penitenciais, onde eu dou o direito de arrependimento e as arras já ficam lá como título de indenização pelo descumprimento, pelo arrependimento previsto até no próprio contrato, se for o caso. Então tem que estabelecer e explicar para as partes, né, o que eles querem fazer, certo? Súmula 412 do Supremo Tribunal Federal, no compromisso de compra e venda com cláusula de arrependimento, arras penitenciais. A devolução do sinal por quem o deu, ou a sua restituição em dobro por quem a recebeu, exclui indenização a maior, a título de perdas e danos. Olha só, o que vai ser de indenização, então? Só o valor das arras. Só o valor das arras, né? Ou, no caso de novo, o dono do cavalo, né, arrepender-se, o valor mais o equivalente, né? Que seriam os 10 mil de um lado ou de outro, para ficar tudo certinho. Então, não tem indenização a mais. Ah, mas aí, como houve o arrependimento, me prejudicou, porque eu ia comprar o cavalo e vender para outro. Não interessa. Não interessa. Se eu determinei arras penitenciais, o limite é os 10 mil aí no nosso exemplo. Certo? Não tem mais indenização. Por isso que eu preciso saber a modalidade. Se eu tenho medo disso acontecer, arras confirmatórias. Que aí eu tenho a possibilidade de uma indenização maior, né? Aí eu tenho a possibilidade de uma indenização maior. Olha aqui como que é saber o instituto, né? Conhecer o instituto, senão eu não sei aplicar ele. Eu aplico errado. E é isso que eu falo a vocês, claro que a vocês ainda menos, porque a gente está começando a estudar o direito aqui, segundo ano, claro que vocês já estão praticamente no terceiro, mas a gente está começando, tem muita coisa que vocês vão aprender diferente ainda.
né? Mas o pessoal que está saindo lá, está se formando, eu já falo isso. Olha aqui o que é conhecer o instituto, é saber aplicar, saber orientar o cliente, né? Ou até o cliente que vai ter o direito à indenização, ou a parte contrária até, né? Para saber que tem que indenizar menos. Porque aí o cara desconhecido, mesmo que ele tenha que indenizar, se ele não sabe a diferença de arras penitenciais ou confirmatórias, ele acaba tendo que indenizar um valor maior, porque assim está sendo cobrado, e ele nem discute, porque não sabe, não conhece. Aí manda para o advogado dele não estudou, não sabe, né? Paga valor a maior. Então, gasta mais dinheiro do que o necessário na aplicação do instituto, tá? Então, é isso que interessa a gente analisar os detalhes, as diferenças. E aqui, só para fechar a súmula, salvo juros moratórios, né? E os encargos de processo, que aí, consequência normal, né? Que pode ser estabelecido aí por inadimplemento, enfim, né? Agora, vocês têm que entender o seguinte, quando a gente tem uma súmula tratando do assunto, é porque isso chegou a ser discutido, imagine, isso foi discutido em processos, né, não foi um só, processos e processos, e chegou até o Supremo Tribunal Federal discutindo a constitucionalidade da aplicação, e foi sumulado justamente para definir o assunto, né? E encerra o assunto aqui. Então, eu tenho que saber sempre as consequências de cada instituto aqui do direito, tá? E aí a gente tem que diferenciar as arras de outros institutos até que a gente já estudou aqui. Então, por exemplo, aqui, eu tenho que diferenciar arras penitenciais e cláusula penal. Porque se eu tenho a característica indenizatória, e inclusive pelo fato de, nas arras penitenciais, eu colocar o direito de arrependimento no contrato, olha só, eu posso ter uma confusão com cláusula penal. Porque quando eu coloco a cláusula penal, já estou estabelecendo também, né, em caso de descumprimento, uma consequência para aquilo. É o mesmo que eu faço com o arrependimento, né? Só que a diferença está aqui. As arras penitenciais são pagas antecipadamente. Então, eu dou as arras no início, eu entrego, eu pago, né? As arras no início, para contratar, para formalizar. A cláusula penal, nós já vimos aqui, ela é posterior. Se houver o inadimplemento, se houver o descumprimento. Então, aqui está o detalhe, ó, posteriormente, em caso de descumprimento. Essa é a diferença. Ah, então eu posso ter no mesmo contrato cláusula penal e arras penitenciais? Posso, tranquilamente. Tudo certinho, beleza? Nada impede, tá? Nada impede. Outra diferença. As arras penitenciais garantem o arrependimento. Olha só, eu pago aquele valor sabendo que, claro, se bem orientado, né? Eu pago o valor, ou então já recebo as arras, sabendo que pode haver o arrependimento, e aquele valor é o valor da indenização cabível ao arrependimento, ao inadimplemento, enfim. Né? Nesse caso, a gente não chama de inadimplemento, já estou confundindo as bolas, né? Mas o arrependimento. Então, os 10 mil, de novo, do nosso exemplo, fica como base ali, pelo arrependimento. A cláusula penal não constitui possibilidade de arrependimento. Eu não estou dizendo com a cláusula penal, aqui, que pode haver descumprimento. E lá não falo em arrependimento, mas em descumprimento. A cláusula penal não significa dizer que eu posso inadimplir, né? Não é porque tem a cláusula consequente ao inadimplemento que eu digo pode ser inadimplido o contrato. Posso descumprir a minha obrigação previamente assumida? Não. É uma consequência que a gente tem pelo descumprimento, se ele vir a ocorrer. A gente tem que imaginar sempre a natureza do negócio, né? Ou daquele instituto. Se eu penso em descumprimento, algo que aconteceu futuramente. Algo que ocorreu futuramente por qualquer razão que não era prevista no início do negócio. Né? Ninguém constitui uma cláusula penal só porque, com certeza vai ser inadimplido. Não. A ideia é a consequência futura. Né? A cláusula penal, quando excessiva, pode sofrer redução por decisão judicial. Nós vimos lá que, em regra, não. Né? Mas, quando houver excessiva, né, aplicação com relação ao seu valor, a gente viu que o juiz pode reduzir
né? E a gente viu o limite, por exemplo, da cláusula penal, o valor do próprio negócio. Eu não posso ter valor de cláusula penal superior ao principal. Mas, enfim, mesmo assim, se o juiz considerar abusivo o valor, né, de acordo com o caso concreto, ele pode reduzir, sim. Agora, as arras não têm redução. Arras não são passíveis de redução. Por que não? Porque é o valor que as partes já determinaram inicialmente, né? Pois são pagas para formalizar, ó, ela não é simplesmente um valor determinado previamente para que, se for descumprido, eu vou aplicar. Não, aquilo é pago efetivamente, antecipadamente, só para destacar outra diferença que a gente já falou, justamente para formalizar, para garantir. Essa é a ideia primordial das arras, né? Garantia, formalização do negócio. Então, por isso também eu tenho que diferenciar da cláusula penal, que é um instituto que se aproxima mais aqui, né? E pode levar até uma confusão, né? Eu já vi muitos contratos, ó, só para exemplificar vocês, eu já vi muitos contratos em que as partes não sabem o nome do instituto. E a importância de você colocar o nome do instituto, apesar de, aliás, mesmo sabendo do que se trata, é justamente diferenciar do outro, né? Senão nós não teríamos nome, se não fosse para diferenciar, né, a Luma, né, da Natália, o Eric do Gilberto. Se eu não tivesse cada um com o nome, né, e cada um com uma digital, cada um com um número de documento, enfim, seríamos todos iguais. A ideia seria essa. Então, por isso que cada coisa tem um nome, cada pessoa tem um nome, cada instituto jurídico tem um nome, que é justamente para eu saber diferenciar dos demais e saber do que se trata, e saber aplicar ele no caso concreto. Né? Então, já vi muitos contratos onde não tem nome, e aí você olha, fica em dúvida se aquilo é sinal, é arras, ou se é cláusula penal. Porque, às vezes, até uma falha na redação, né? E aí, de novo, a minha chatice de sempre, se você não lê, você não consegue interpretar, e, consequentemente, você não consegue escrever corretamente. Você não consegue se fazer entender com a sua escrita e com a sua fala. Olha o problema. Imagina isso num contrato. E eu já vi assim acontecer muito em contratos onde você se perde, você fica, o que esse cara quis dizer nesse contrato, né? E aí, claro, independentemente disso, você vai e aplica o que a lei está mandando, seja o que Deus quiser, vamos tentar interpretar o que quiseram colocar no contrato, né? Isso é um problema sério, tá? Certo, gente? Com isso, encerramos a aula 23.